prosperidade com o seu futuro do seu pensamento. Gente, esse aqui é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz. Escutem, veja, assista esse vídeo outras vezes, preste bem atenção e comente, tá? Porque ele é algo de uma... Eu até anotei um raciocínio, né, que eu criei aqui para poder entender um pouco mais, desmistificar o que vem ocorrendo com o ser humano e por que ele não consegue ter nível de prosperidade e o que a prosperidade tem a ver com o futuro dele, tá? Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender o que é prosperidade, né? O ser humano, ele foi constantemente adaptado, né? Através de diversas filosofias, ele reorganizou o seu pensamento, a sua conduta, achando que sempre a situação está fora. Quando a gente cria uma conduta de que a situação está fora, nós tendemos a nos viciar, né, em ter coisas ou fazer coisas, né? Porque quanto mais a gente tem, quanto mais a gente faz, nós liberamos o que no corpo? Dopamina, né? Dopamina é o hormônio da ação, é o hormônio da gratificação. Porém, os níveis mais baixos de hormonização que o ser humano tem é da ocitocina, que é o hormônio da confiança, que é o que você tinha que ter provavelmente a mais no seu corpo, né? Que é o hormônio da segurança, que geralmente dentro até da área da saúde, mundo corporativo, dentro das empresas não existem quase ocitocina. Basta você fazer um exame de sangue nos profissionais aí, você vai ver que eles têm um nível baixo de confiança, porque a confiança deles está sempre para fora, eles se sentem mais seguros quando eles compram algo, só que essa compra, né, que é um vício emocional, faz com que ele tenha um período, né? Como, por exemplo, quando você compra um carro, período de alegria, não sei se você sabe, mas é de exatamente 21 dias, né? A hora que começa a sair o cheiro novo, você já entra num estado normal. O período de comprar uma casa é de 3 meses a 4 meses, depois aquilo ali sai do seu estado, né? Eu não estou dizendo que não é para comprar não, o que eu estou referindo é que você tem que ter uma postura. Quando você compra numa postura adulta é diferente, quando você compra numa postura de dor para tentar preencher algo interno, não funciona. E o que isso tem a ver com a prosperidade? Tudo. A maioria dos cursos das pessoas, elas ensinam uma prosperidade que a gente chama de prosperidade mental. Ou seja, através da sua mente você consegue manipular a tua realidade. Através de diversos processos meditativos. Hoje tem muita coisa que não dá para eu falar aqui. Eu vou falar isso em outros cursos mais para frente. Mas você consegue manipular. Agora, o que ocorre? Olha que interessante como que é. Mesmo você às vezes passando uma existência inteira manipulando a realidade, comprou isso, comprou aquilo, né? Você acha que você é próspero, mas você é um falso próspero. Por que você é um falso próspero? Porque aquilo ali não é sustentável. Se você parar de manipular a realidade, por algum motivo o universo vai se auto-organizar para te trazer para a sua essência, que é o teu padrão original. Ou seja, talvez se você manipulou a realidade e tudo que você fez tinha 30% da sua existência, tá? Provavelmente, tá? Cada caso é um caso, você vai ter uma tendência a ficar somente com aqueles 30% que é seu e perder 70%. Por isso que a gente vive num país, principalmente aqui no Ocidente, né? Vamos falar no Ocidente geral, as pessoas têm uma tendência a conquistar coisas e perder, né? Aí você fala assim, mas é o imposto, é o governo. Não é não, é porque o universo é auto-organizável. Ele regula, o termostato dele, as leis deles são, perfeitas. Se você está toda hora vivendo somente pela criação mental, somente para ter algo fora, para tentar preencher aquela situação, o que acontece? O universo, ele subentende que você não está trazendo nenhuma evolução, tá? O que tem que ficar claro é que toda vez que você está dentro de um processo evolutivo, a Terra, como você tem um DNA único, a Terra precisa da sua evolução. Isso daqui não é papo místico não, gente. Aqui é papo de vida, é papo real mesmo, é mundo real. A sua evolução contribui para a Terra. Porque o projeto planetário, ele deseja muito que você tenha o quê? Que você morra com integridade da sua alma. Que você não passe uma existência inteira com flacidez. E as pessoas passam a existência inteira com flacidez, gente. Eu tenho diversas anamnese lá todo dia. Você escuta, você vê, as pessoas falam, olha, eu tenho tudo, mas não sou feliz. Outros têm tudo e são felizes. Outros não têm nada e são infelizes. Outros não têm nada. É porque é muito relativa essa situação. Por isso que você tem que, quando eu terminar de falar tudo isso, você tem que observar e sentir essa sensação em você
para você não criar um julgamento baseado naquilo que são as suas percepções, porque nossas percepções são limitadas. Ainda mais quando a gente tem percepções baseadas sobre questões da personalidade que não é nossa, sobre uma persona egóica, sobre questões que não tem a ver com a nossa essência. Não existe, né? O Ken Wilber fala muito isso, não existe uma verdade absoluta. Todas as verdades, eu gosto muito de usar esse termo, elas são verdades parciais em que em algum determinado momento aquela verdade tem mais validade. Então a gente começa a entender que não adianta ficar manifestando situações de prosperidade para poder preencher aquele peito murcho, não vai resolver, gente. Você sabe por quê? Porque o que isso tem a ver com o teu futuro? Quanto mais na tua essência, menos problema você vai ter. E você vai entender o porquê. Vamos lá. Qual era a doença do século XIX que mais matou pessoas? Era a pneumonia. Século XX, câncer. E qual que é a maior doença do século XXI? São as doenças emocionais, é a mente, né? Por isso que é corpo, mente e espírito. Não adianta você ser um profissional, às vezes, da área da saúde e cuidar só do corpo. É mente, corpo e espírito. Não adianta você ser um profissional da área da educação e querer cuidar só da mente. É corpo também do aluno e espírito. Não adianta você ser um profissional na área das exatas e você cuidar somente da mente, de uma parte. Você tem que olhar para o contexto, porque nós somos seres integrados, conectados e holísticos. E por que isso não vai gerar mais prosperidade futura? Porque as pessoas no atual momento, elas vivem um anseio constante de querer obter algo para tentar preencher esse peito. Só que conforme a latência de informação do mundo mudou, gente, não concorda? A latência é rápida. Se a latência de informação é rápida, existe uma mutação ocorrendo, né, de forma invisível e mais rápida dos problemas. Então, aquela solução que você tinha, ou aquela técnica de solubilidade para uma determinada situação que você usava no passado, ela não vai funcionar hoje. Conforme a mutação, a latência é rápida, as situações são alteradas mais rápidas. E por que aí vem o problema mental e emocional? Porque as pessoas não estão conseguindo se reorganizar internamente. Aí o que elas fazem? Vão buscar uma cultura de autoconhecimento fast food. Quero ficar rico, porque a hora que eu ficar rico acabou os meus problemas. Põe uma coisa na sua cabeça. Tudo que está fora é o que está dentro de você. Se você não consegue ter bons relacionamentos, você não consegue ter uma boa saúde, se você não consegue ter uma prosperidade, você tem que entender que a vida ela tem 8 quadrantes, a gente tem diversas estruturas. E não adianta você olhar somente para uma estrutura externa. A gente tem que entender que cada vez mais vai ficar mais complexo o mundo, gente, para poder ter prosperidade, porque as pessoas estão olhando para fora. Eu vejo as pessoas às vezes falando assim: nossa, tem alguns determinados cursos que agora parece que todo mundo quer fazer autoconhecimento, Francisco, né? Eu escuto isso já há alguns anos. Não é? É que aquela pessoa está aprendendo, não é para exercitar, é para ela poder ficar melhor, para ela poder se adaptar ao mundo. Você está achando que para você se adaptar ao mundo e ter prosperidade, apenas a manifestação mental, você vai conseguir acompanhar a mutação que está tendo. Você não vai conseguir. O universo, ele é progressivo. Ele está sempre em evolução. Quando eles estavam construindo, né, estudando, né, o telescópio Hubble, né, eles queriam medir a borda da Terra. Foi muito interessante esse estudo. E o que eles concluíram? Que cada vez que eles iam medir, o universo crescia mais. Se o universo cresce mais lá fora, você há de convir comigo que dentro dessas questões, o nosso processo aqui dentro do planeta Terra, que a gente vive nessa dimensionalidade, ele também está crescendo e evoluindo. Então a gente começa a compreender que a prosperidade nossa está em nós estarmos na nossa essência, fazendo aquilo que realmente somos nós, desenvolvendo as habilidades para que a gente possa estar, né, de acordo com as leis universais, porque o sistema assistencialista e o paternalismo que tem no nosso país não deixa a maioria das pessoas evoluírem. E conforme nós ganhamos níveis de consciência, saímos desses processos do assistencialismo, do paternalismo, saímos do processo de culpabilização, de vitimização, a gente abre uma lacuna para nos desenvolvermos e nos adaptarmos ao verdadeiro, real momento. Porque a mutação vai ter, gente. A mutação já está tendo. E as pessoas não querem desenvolver porque elas acreditam que vai ter um salvador da pátria.
essas pessoas que ficam com mimimi na internet, arrumando culpa, criando um monte de crítica, na verdade elas têm questões internas não resolvidas. E elas projetam para fora aquilo que ela não suporta dentro dela. Então, gente, preste bem atenção na sua prosperidade. Se você não está manipulando as situações para as situações serem do jeito que você quer, para tentar cobrir esse peito murcho que você está, devido talvez o relacionamento que não está dando certo, o emprego que não está dando certo, e não tem problema. O importante é você voltar para a essência e reconstituir aquilo que é você. E entender que cada vez vai ficar mais complexo. E isso é mundo real, gente. Viver no hashtag alegria, sou feliz todo dia, isso é patológico. Nós vivemos de alegria e de tristeza. Nossa vida é dual, tem dia e noite. Quente e frio. Você só vai aprender com o frio o dia que você passar o calor. Você vai aprender mais sobre o calor o dia que você passar o frio. A tristeza, ela é compartilhada da alegria, e a alegria também é da tristeza. E quando a gente começa a entender todos esses mecanismos, entender essa mutação do universo, que é por isso que gera problemas emocionais, e que a única saída que você tem é você se evoluir junto com a Terra num bem-estar coletivo e sendo você dentro da sua essência. Ok, esplêndido? Falei demais já aqui hoje, mas acho que foi muito importante para que você possa ter uma noção de o que está ocorrendo aí fora. Né? O sistema, as redes sociais, elas trabalham para você ficar constantemente não sendo você. Para você ainda continuar sendo mais uma peça eficiente no sistema, estando numa frequência mais baixa, você não cocria, né? Você não vai criar nada numa frequência baixa, aí você parte para a criação e a manipulação mental, aonde vira um nível de insatisfação, e esse nível de insatisfação torna você um escravo, porque você vai ficar constantemente querendo obter coisas. Você vai ser um viciado em fazer coisas para poder sentir migalhas de felicidade interna. Ok? Um grande abraço do seu amigo Francisco Keman. Bom domingo a todos. Tchau, tchau.